Oi, gente, vamos fazer terapia junto? Hoje eu vou te ensinar a fazer essa galinha para você decorar aí a geladeira da sua cozinha. Vem comigo. Vamos precisar de um pouquinho de massa laranja, massa vermelha e eu fiz a cor marsala dessa vermelha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. É um vermelho mais intenso, não é o vermelho normal. Vocês estão vendo que aqui tem o vermelho normal e aqui tem o vermelho marsala. Se você não sabe fazer essa cor, tem vídeo aqui no meu perfil pra você fazer essa cor marsala aqui, tá? Vamos usar também a massa preta e a massa amarela. Agora vem comigo, qual a ferramenta que a gente vai usar? Para isso, gente, nós vamos usar apenas um cortador oval, um cortador do kit maior, tá? Esse daqui é o kit maior. E aí, as ferramentas normais que a gente sempre usa e você vai acompanhar aqui comigo nesse passo a passo. A princípio, nós vamos fazer as patinhas da nossa galinha, tá? É uma galinha, então nós vamos fazer duas patinhas. Eu separei aqui uma quantidade de massinha, elas não chegam nem a 2 gramas. Então, você vai fazer aí 2 bolinhas bem redondinhas assim, e você vai fazer como se fosse uma coxinha, mas ela não é bem pontudinha, gente, ela é mais ovalzinha, ó, mais gordinha, tá? E aí, você vai fazer desse jeito e vai achatar na sua mesa, desse jeitinho. E quando a gente achata, gente, ele fica desse jeitinho aqui, ó, desse jeitinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a estequinha, vir aqui e dividir. Só que você não vai subir com a marcação até lá em cima, você só vai até a metadezinha, tá? E a mesma coisa você vai fazer aqui, ó, você só marca desse jeitinho aqui. Só que o que que a gente vai fazer? A gente vai meio que dar umas beliscadinhas assim, ó, pra dar meio que uma achatadinha de um lado e de outro. Desse jeito aqui. E vai ficar tipo um sininho assim, tá? Isso aqui você vai fazer nas 2 patinhas. Quando você terminar de fazer todo o alisamento, tudo certinho das tuas patinhas, você vai pegar um canudo desses de pirulito, ó, e você vai vir aqui bem na pontinha, ó, e você vai furar, tá? Ó, você vai passar assim, ó, pra fazer esse buraquinho aqui. Pra não ficar com esse mau acabamento aqui atrás, você vem aqui, ó, gente, e passa novamente. E afunda assim, ó, vai passando a mão, assim, alisando, deixando com o acabamento bem bonito. E ele vai ficar desse jeito aqui. Não se esqueça de fazer esse procedimento nas 2 patinhas. E aí, você leva pra secar desse jeitinho aqui. Agora, pra fazer o corpinho dessa galinha, o que que a gente vai usar? Vamos usar a massa preta. E pra isso, eu vou usar o quê? A régua niveladora de 3 milímetros. Pamela, mas eu não tenho a régua niveladora. Não tem problema, gente. Vocês podem usar o palito de churrasco, que também vai dar na mesma. A espessura vai ser a mesma. Pamela, e pra que serve a régua niveladora? A régua niveladora é para nivelar a massa. Dentro da régua niveladora ou do palito, a sua massa vai ficar nivelada. Ela vai ficar por completa numa espessura só, tá bom? Depois que você abrir tudo certinho, você vai usar o que, gente? Vocês vão usar o nosso cortador. Depois que você abrir tudo certinho, você vai usar o cortador oval. Esse aqui, ó. E aí, você vem aqui e você vai cortar uma peça dessa daqui, tá? Deixa eu cortar assim, ó. Ó, quando você esfrega bem, nem rebarba não fica, tá, gente? Olha que lindinho que fica aí. Lembrando que a sua massa precisa sempre estar bem sovada. Agora, usando uma régua dessa normal, o lado dos números que serve para cortar, eu venho aqui e eu tiro uma ponta desse jeitinho aqui, ó, tá? E vai ficar desse jeitinho a minha base de galinha, do corpinho da galinha. E aí a gente vai repetir aquele mesmo procedimento. Do mesmo jeito que a gente fez os buraquinhos aqui na patinha da nossa galinha, agora nós vamos vir aqui e vamos aqui, ó, na parte bem de baixo, eu vou vir aqui e vou fazer o mesmo procedimento. Vou fazer um furinho, pra depois eu passar o sisal aqui dentro. Vai ficar meio estilo rústica, sabe? Mas vai ficar bem bonita. Ó, já tô fazendo aqui as marcações e eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda que ficou. Eu fiz 2 marcações aqui. Por quê? Porque nós vamos fazer de sisal as perninhas dela. Também vou colocar na minha espuminha pra secar. Vocês sabem que eu gosto de colocar na espuminha, gente, porque a espuminha, ela permite que o ar passe por baixo e por cima da minha peça e vai agilizar o processo de secagem e não vai envergar o meu biscuit.
Agora, gente, o que a gente vai fazer? Depois que a gente fez esse procedimento, vai ficar ali reservado, nós vamos fazer aquela crista da galinha, né? E aí, vocês vão acompanhar aqui comigo como que a gente vai fazer. Agora, gente, que eu tô aqui com a minha massa marsala já sovada, bem bonitinha, eu vou tirar aqui uma medida como se fosse do tamanho de um grão de bico, tá? Aproximadamente 1,5 gramas, mais ou menos, tá? Que ela vai ficar desse jeitinho aqui. E aí, a gente vai fazer uma coxinha desse jeito aqui. E ela vai ficar bem gordinha mesmo. A mesma coisa eu vou fazer agora, duas, só que um pouquinho menor. Então, agora, em vez de ser do tamanho de um grão de bico, a gente mentaliza aproximadamente do tamanho de uma ervilha, 2 vezes. Ó. E aí, você faz uma coxinha também, tá? Desse jeitinho aqui. E aí, a gente já vem aqui, ó, e já encaixa dos ladinhos, pra ficar como se fosse uma crista, certo? E agora? Agora, nós vamos fazer aquela parte que é do gogó da galinha. Não sei se é outro nome, se vocês sabem qual é o nome daquele negócio. Não é papo, né, gente? Eu não sei. Coloca aí pra mim, que é tipo duas... negocinho que fica assim na galinha, tá? Então, ó, a gente pega duas, do tamanho de um grão de milho também, tá? Ó, e vocês vão fazendo duas coxinhas. Tô fazendo bem rapidinho aqui, gente, porque é muito fácil, muito simples de se fazer. E a gente une as duas, desse jeitinho aqui, ó, tá? E agora, Pã, agora vai ficar faltando o bico da nossa galinha. E que cor que é o bico da nossa galinha? É na cor amarela. Vamos fazer? Vou pegar aqui a minha massa amarela, tá? E agora, gente, é um pedacinho muito tiquinho, tá? Bem tiquinho mesmo. Ó, sova muito bem. E aí, você vem aqui, ó, e faz uma gotinha. Que tamanho, Pã? Se você quiser um bico maior, você faz maior. Se você quiser um bico menor, você faz do tamanho que eu tô pegando aqui. Isso daqui é do tamanho de uma ervilha, gente. E aí, ó, você vem aqui e você faz assim e dá uma achatadinha com os próprios dedos, ó, deixando como se fosse um triângulo, assim, ó. E agora, nós vamos fazer a montagem dela. Vem comigo. Agora, gente, eu já tô aqui com a minha cordinha de sisal. Lembra aquele buraquinho, ó, do pezinho da galinha? Eu vou passar essa cordinha de sisal e vou dar um nó na ponta, desse jeito aqui, ó. Eu passei, agora eu venho aqui, ó, e eu dou um nozinho na ponta pra essa massa não escapar mais, tá? Ó, eu dou um nozinho, eu vou dar 2 nozinhos pra garantir que vai ficar bem presinho aqui, tá? E olha que legal, já vai ficar ali presinho o pezinho da nossa galinha. Vocês vão fazer isso nos 2 pezinhos, tá? E aí, vocês vêm aqui, ó, por dentro daquele buraquinho, né? Você já encaixa o primeiro pezinho. E aí, você vai medir, gente, aonde você quer, qual o tamanho que você vai querer. Eu já vou colocar logo um nó aqui, lembrando sempre de fazer uns 2, 3 nós, gente, pra garantir que realmente não saia mais daqui, tá? Então, ó, vem aqui, dá o primeiro nó... O segundo nó e o terceiro nó. Olha isso. E assim vocês vão fazer do outro ladinho também, ó. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Ó, gente, depois que você fizer tudo certinho, ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a colagem da crista dela e daquele papinho que ela tem aqui embaixo e do bico. Agora, meninas, tá tudo já pré-montado aqui. A crista, o corpo da galinha, o papinho dela e o biquinho dela. Agora, com a minha cola extra forte, cola branca extra forte. Gente, eu venho aqui, ó, eu passo um pouquinho de cola, tiro todo o excesso e venho aqui e vou encaixar essa minha crista desse jeito aqui, tá? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, coladinho. E aqui embaixo, gente, eu vou mentalizar mais ou menos a metade, né? Até onde fica aqui a cabecinha dela. E aí, eu venho aqui, eu também coloco um pouquinho de cola branca. Sempre, gente, não deixe excessos. E aí, vocês vêm aqui, ó, e vocês penduram ali aquele papinho dela, certo? E aqui, gente, eu vou usar uma ferramenta só pra abaixar um pouquinho esse encaixe aqui, tá bom? Só pra dar uma baixadinha ali, ó, no encaixe, onde eu tô
querendo colocar, venho aqui, coloco mais um tiquinho de cola branca e venho e já encaixo o nosso biquinho. E vai ficar desse jeitinho aqui. Gente, ela tá praticamente pronta, mas vamos finalizar ela? Agora, gente, usando a tinta branca, eu vou usar um pinta-bolinha. Pamela, mas eu não tenho pinta-bolinha, né? Que é esses pinta-bolinhas aqui. Você pode usar um microbolhador, que é esses microbolhadores aqui, ó. Se você não tem também, você pode usar até essas agulhinhas aqui de cabeça, tá? Que dá super certo. Como é uma galinha pretinha, então nós temos que colocar o quê? Uma tinta branca, né, gente? Se não colocar tinta branca, não vai aparecer os olhinhos dela. Então, o que que a gente vai fazer? Com o pinta-bolinha mais gordinho, eu venho aqui, eu recarrego aqui, ó, com a tinta, e eu venho aqui, gente, e eu faço, ó, como se fosse uma gotinha, desse jeito aqui. Eu aperto e subo pra cima. Carrego mais um pouquinho, coloco e venho pra cima, como se fosse uma gotinha, ó, e ela vai ficar assim. Agora, usando uma pontinha mais gordinha, eu vou fazer algumas bolinhas na minha galinha. Então, eu carrego ali com tinta, gente, ó, e eu venho fazendo as bolinhas. E ela vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, eu vou usar um pincel desses filete, bem fininho mesmo. Vou recarregar aqui com tinta e vou fazer os cílios. Só que na tinta branca, gente. Porque senão não vai aparecer na minha galinha. Então, tudo precisa ser na tinta branca. E eu já venho aqui, ó. E eu já faço os cílios dela bem delicadamente. E olha que facinho e que linda que ela vai ficando. Agora, gente, eu quero fazer uma iluminação nessa galinha. Vocês sabem que não sou eu se não fazer um enfeite todo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o pincel. Gente, esse pincel aqui, ele é bem velhinho e ele tá todo esbagaçado, mas é assim mesmo, tá? Vou pegar aqui uma tinta numa cor ocre, tá? É tinta PVA, tá, gente? E, ó, eu carrego um pouquinho do meu pincel e já corro aqui, ó, e já dou uma limpada. Eu tiro todo o excesso, tá? Depois que eu tiro todo o excesso da tinta aqui, que fica só uma sujeirinha, aí sim, eu venho na onde é a crista e aqui o papinho dela, onde é vermelha, e eu faço uma limpezinha desse pincel aqui, só pra dar uma leve iluminação. Deixar essa peça ainda mais rústica. Gente, olha que graça para você personalizar aí a sua cozinha. E se você quiser mais ideias como essa, comenta aqui pra mim, que eu volto com mais ideias pra você. Agora, deixa eu falar pra você, você precisa deixar essa galinha secar por pelo menos uns 2, 3 dias aí na espuminha, pra ela ficar secando de um lado, de outro, pra você não sofrer e não ter nenhum perigo de envergar essa galinha, beleza? Se você vai fazer, comenta aqui pra mim. Um beijo!